No meu caso, meus clientes normalmente eles vêm através de indicação, né? Então, assim, o que acontece? Hoje todo mundo ou é próximo ou conhece alguém que tinha um trabalho e a empresa fechou, ou que era colega de algum pequeno ou grande empresário que está tendo problema no seu negócio e surge alguma situação, alguma demanda diferenciada em relação aos impactos da medida provisória, né? Agora as empresas estão retornando, e como que vai ficar o retorno desses funcionários? Tem uma questão que hoje, inclusive, surgiu, que seria, como que vai ficar o 13º salário de quem teve suspensão, de quem teve redução? A lei não foi muito clara em relação a isso. Então, assim, nós advogados, de modo geral, mas aqui no meu caso, que atuamos mais voltado para a área do direito do trabalho, estamos em constante aprendizado. Esse foi um ano assim de muito estudo, está sendo ainda, para que nós possamos, então, estar prontos para essa demanda, que também não adianta essa demanda existir e nós não estarmos preparados para recebê-la. Então, um ano assim de muitas modificações e que nós viemos com bastante mudança legislativa até agora. Então, hoje, assim, eu enxergo que a pandemia e os seus efeitos, né, nas relações contratuais e de trabalho, empresariais, ela tem gerado uma demanda bem pertinente para que os advogados possam aproveitar, digamos assim, né? Então, assim, em resumo, eu vejo que a seara trabalhista, o advogado trabalhista, ele tem o protagonismo que antes estava um pouco apagado, né? Então, a pandemia trouxe, sim, algumas grandes possibilidades, né? E espero que possamos aí aproveitar essa demanda, seja com empresa ou com, né, eventuais reclamações que possam surgir. E eu vou encerrando a minha fala. Eu não sei como é que está o meu tempo ali também, Júlia. Não, acho que ainda tem um tempinho ali. Tem ainda um tempinho para o pessoal, assim, se quiserem fazer alguma pergunta. Já vi que tem colegas que atuam na área, até fiz uma pergunta aqui no chat, respondam quem, se ainda não tinham visto, para a gente saber se tem mais alguém que atua nessa área trabalhista, né? Se quiser compartilhar a sua percepção também dessas oportunidades e desafios também que vieram com a pandemia, coloquem aqui no chat que a gente dá seguimento a esse debate. Marcos Pipe Fraga está aqui entre a gente, bem-vindo, coordenador da interiorização aqui da Seja. Olá, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom? Gente, então, vou dar uns minutinhos para vocês aproveitarem e fazerem uma pergunta ou uma colocação, se tiverem, sobre o que foi explanado aqui pela Nilza. Muito, muito boa a tua apresentação, pontos super relevantes e super parabéns pela apresentação, pela coragem de estar vindo aqui falar entre os colegas, né? Tu foi uma das primeiras aí que prontamente te colocou à disposição e outras oportunidades também. Então, super parabéns pela tua iniciativa. Isso aí é muito bom. É bom poder contar com colegas assim como tu para contribuir com o evento, contribuir com colegas. Isso é muito, muito bom. Fico muito feliz e agradeço. Tem uma pergunta ali da Cleo. Isso. Você atua mais em empresas ou para empregados e qual a sua preferência, se houver? Ah, sim. Então, logo que eu me formei, eu atuei em um escritório em que eu atuava só para empresas. Foi uma experiência bem interessante, né? Quando tu atua para empresa, tu tem uma visão assim mais global do todo. E gostei bastante. Hoje eu atuo mais para reclamantes, né? Tenho 3 empresas apenas que eu atendo, mas hoje a minha demanda maior é reclamante. E se eu tenho uma preferência, eu já tive vivência dos dois lados, né? Eu posso dizer que eu tenho uma inclinação, assim, mais para reclamante, mais por uma questão de que eu gosto mais de fazer inicial, né? Do que fazer a outra parte, porque quando tu atua para a empresa, via de regra, tu atua mais na defesa. Então, mas assim, é uma inclinação, não seria bem uma preferência, assim.
né? Mas eu já atuei para ambas as partes, assim, foi uma experiência muito boa, muito interessante conhecer os dois lados. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Na sua experiência profissional, achou eficaz as MPs em relação aos empregados? Então, eu enxergo que as medidas provisórias elas foram necessárias, né, para o momento em que nós, né, estamos vivendo ainda, até para que as empresas pudessem continuar gerindo o seu negócio, e pela própria proposta das medidas provisórias, que era de manutenção de emprego e renda. Pela minha experiência, o que eu consegui enxergar, e eu vou falar isso mais como uma opinião pessoal, né, que não reflete o que daqui a um pouco outros colegas aí tenham de experiência, que sim, né, que via de regra foi efetiva, deixa eu só ler de novo aqui a pergunta, foi eficaz em relação aos empregados, sim, porque permitiu que eles mantivessem uma renda por um período aí que não se sabia exatamente, né? Inicialmente a gente pensava, vai ser um mês, no máximo 2, e agora a gente já tem aí a possibilidade de redução de jornada até dezembro. Então, em que pese algumas empresas tenham feito essas reduções e depois tenham dispensado os funcionários, de modo geral, eu entendo que foi eficaz. Entendo que sim. E necessário. Certo. Outra pergunta. As empresas que optaram em usar os benefícios das MPs, quando demitem, como fica? Pode repetir, Júlia, não ouvi. Sim. As empresas que optaram em usar os benefícios das MPs, quando demitem, como fica? Então, a medida provisória, ela prevê a estabilidade pelo mesmo período ali da suspensão ou da redução de trabalho, da jornada. Então, se o funcionário teve ali 2 meses de suspensão, quando terminar a suspensão, ele teria 2 meses de estabilidade. Caso a empresa opte, mesmo assim, rescindir o contrato, ela tem que pagar a indenização referente ao período, tanto na suspensão quanto na redução da jornada. Então, seria isso, teria o mesmo período de estabilidade, ou em caso de dispensa, tem que fazer a indenização, tem que pagar. Eu acho que era essa a pergunta. Certo. Mais uma pergunta, pessoal, se tiverem mais alguma para colocar, já aproveitem para esses minutos aqui, que tem só mais uma. Como estão sendo as audiências de instrução durante a pandemia? Então, vamos lá. Ponto bem polêmico, digamos assim. Eu, particularmente, assim, a colega, né, a Natália, ela perguntou bem em relação à audiência da instrução. Instrução eu não fiz nenhuma durante a pandemia, eu fiz só audiência de conciliação. Não foi uma experiência muito boa, assim, porque eu não sei se depende de cada juiz como que ele adota a sistemática, mas teve casos em que nós ficamos numa sala de espera por quase 1 hora, e de efetiva audiência foram 5 a 10 minutos, a conexão estava ruim. Então, assim, não me pareceu muito efetiva. Eu sei que tem alguns juízes que não estão fazendo audiência de instrução e alguns estão. Então, assim, eu não tive a experiência da audiência de instrução durante a pandemia, mas dos colegas, assim, que fizeram, não gostaram muito, assim, acham... É que a questão da audiência de instrução aqui é a testemunha, como que ela vai estar, como que vai acontecer toda essa oitiva de forma neutra, né? Então, eu, particularmente, eu acho complicado, né? Se tu tem uma questão pontual, assim, todas as audiências que eu tinha para ser de instrução acabaram sendo remarcadas. Então... Que coisa. Isso, depois assim, vai acumular bastante, né? Mais uma pergunta. É verdade que tem empresa fraudando as MPs, explorando os funcionários? Então, vamos falar assim do que eu sei, né? Eu já peguei clientes, né, em que as empresas fizeram
mantiveram o contrato de trabalho normal, e aí, na verdade, acabaram informando o Ministério da Economia de que estaria suspenso. E quando o funcionário foi receber, falaram, ah, não, mas eu suspendi e tu vai receber pelo governo, sendo que o funcionário estava trabalhando. Então, assim, acredito que seja uma questão pontual, mas eu tive uma situação desse tipo, né? Então, assim, acredito que aconteça, né? Infelizmente. Né? Então, eu tive essa situação que eu tive conhecimento, né? E é uma pena que seja dessa forma, porque se a empresa está se utilizando desse benefício, deveria, então, se suspendeu, suspendeu, né? Não suspender sem o funcionário saber, manter ele trabalhando e se utilizar indevidamente da medida provisória. Então, isso aí acaba gerando uma nulidade, aí, uma reclamatória trabalhista, com possibilidade aí da empresa ter que devolver isso para o governo, né? Então, sim, né? Infelizmente, temos aí essa situação. Certo. Não sei se algum outro colega soube de algum caso assim, mas acontece. Pessoal, então o chat segue aberto para perguntas, se vocês lembrarem de alguma coisa no meio do caminho. Também para contribuições, né? Se quiserem complementar alguma coisa nesse sentido. E o pessoal está elogiando bastante aqui também a explanação e quero te parabenizar também mais uma vez, Nilza, muito obrigada e parabéns. A Ellen está ali, querida, um abraço. E aí, se surgirem dúvidas a respeito da questão trabalhista, a gente volta depois, ou de repente no final, né? A gente pode voltar aos assuntos, então não acaba por aqui. Obrigada, Nilza. Obrigada, eu que agradeço. Gente, o pessoal da OAB me respondeu aqui que eu comentei da pesquisa de satisfação. Vocês vão receber por e-mail no final do evento, tá bem? Então, de novo, quando receberem, please, deem uma atenção para essa pesquisa de satisfação. E quem ainda não faz parte da comissão do Jovem Advogado e tem interesse, o que eu acho bem interessante, tem interesse, me chama, dá um oizinho aqui no chat, fala comigo que eu falo como vocês podem fazer para participar. Marcos, não sei se tu está ouvindo a gente, se tu quiser dar um oi. Não, só queria dar boa noite mesmo, eu estou acompanhando, tinha dito até para ti que eu ia participar do dia de hoje aqui, né? Eu sou o Marcos, coordeno a interiorização, já vi que tem um pessoal aqui de outras subseções do interior do estado, mas só queria dar boa noite mesmo, eu estou acompanhando realmente as palestras, elas estão aqui no meu computador, quero acompanhar cada um dos temas. Queria parabenizar já a primeira, doutora Nilza, parabéns pela fala, estava acompanhando. E vamos lá que a noite é longa. Obrigado. Certo, vamos lá então para o nosso segundo... não é palestrante, né? Mas enfim, vamos falar palestrante na falta de outra palavra melhor aqui. Murialdo Crescêncio. Gostaria de te apresentar? Boa noite, pessoal. Eu sou advogado, membro da comissão do Jovem Advogado desde o ano passado. Sou bacharel há bastante tempo, mas durante um bom tempo da minha vida, mais de 20 anos, atuei no mercado financeiro e, por conta disso, eu não podia ser advogado. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao OAB pela oportunidade, à comissão do Jovem Advogado, na figura do presidente, né, e também da doutora Júlia, que coordenou aí, fez todo essa parte operacional que é super importante. Eu participei de várias reuniões presenciais no ano passado, participo de outras comissões, mas a experiência de ser da primeira e de ter um relacionamento mais direto com as pessoas da Comissão do Jovem Advogado, para mim foi e é muito gratificante. Conheci pessoas, colegas, fiz amizades, parcerias, então é muito gratificante isso e mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre um tema ao qual eu tenho bastante interesse, gosto, atuo e, na medida do possível, quero compartilhar com vocês aquilo que eu puder compartilhar. Ótimo. Eu vou falar sobre sobre as ESCs, né, sobre as empresas simples de crédito, e basicamente, assim, o que eu queria apresentar para vocês, eu vou dividir em 3 etapas, um pouco para falar do cenário em que ela foi criada, em 2019, falar um pouco mais especificamente da lei
como é que ela está. É uma lei complementar relativamente pequena, são poucos artigos, mas ela ajustou várias outras leis em função da sua peculiaridade. E, por fim, uma questão mais prática, operacional, em relação a como é e como é que funciona, na verdade, a ESC como um todo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela rapidinho, só para ajudar aí no material que eu quero apresentar. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Certinho? Então, assim, em 2019, quando a lei entrou em vigor, ela foi promulgada, eu destaco aqui algumas questões de cenário para entender um pouco a motivação, né? Então, o primeiro ponto importante é a concentração bancária. Praticamente hoje, 81% de todo o crédito está concentrado em 5 instituições. Elas consumiram ou tiveram de lucro nos últimos 10 anos algo perto de 500 bilhões. As 5 maiores instituições no ano passado tiveram 80 bilhões de lucros e cresceu 20%, né? Cresceu 19%. E, diante desta realidade, o Banco Central vem fazendo uma série de ajustes, de modificações, e a ESC faz parte desse contexto. Entre eles, a gente está ouvindo falar agora bastante do Pix, né? Eu acho que todo mundo já recebeu, viu na TV. O Pix é uma parte, uma engrenagem desse sistema, dessa forma de tentar, de alguma forma, desconcentrar, e a gente chama isso de disruptura, né? Eu trabalhei durante 23 anos no mercado financeiro e o que eu vi foi sempre a concentração. Hoje, o que se tenta fazer, ou desde algum tempo para trás, se tenta desconcentrar. Então, temos modificações em vários aspectos. O Open Bank, né? Eu acho que também alguns de vocês já podem ter ouvido falar sobre essa expressão. Nada mais é do que o compartilhamento de informações cadastrais de uma instituição para outra, de um banco para uma fintech, de uma fintech para o banco. Então, os grandes bancos que detêm a maior parte dos cadastros vão ser obrigados, sob determinadas condições, a compartilhar esses dados, obviamente com autorização e com a manifestação de vontade do correntista, para poder, então, ajudar a levar esse histórico, né? Porque a grande dificuldade sempre foi carregar esse histórico de crédito, essa experiência de crédito. Alguns pontos importantes. O Open Bank, o Pix, modificações nos arranjos de cartão, nos arranjos de pagamento, a duplicata eletrônica, todas essas circulares do Banco Central, elas geram relações jurídicas entre as empresas, seus fornecedores e seus clientes que podem afetar diretamente, né, a vida do dia a dia e, naturalmente, chamar atenção e fazer com que a gente possa, como advogado, de alguma forma, estar participando, atuando disso. Tem um cenário econômico em que a gente agora, ontem mesmo foi renovado, um cenário em que a taxa Selic ela gira em torno de 2% ao ano. Então, é uma rentabilidade, comparado com o que a gente já teve no passado, muito baixa. Então, os investidores ou quem tem recursos disponíveis, quem tem uma poupança, naturalmente vai ter que buscar colocar isso no mercado como uma forma de ter uma rentabilidade maior. Então, as operações de crédito, o cenário de operar com crédito passa também a ser uma opção. E dentro desse cenário mais amplo, a gente fala num ecossistema de desintermediação, ou seja, são startups que agregam serviços, as fintechs, que seriam, né, as startups de serviços financeiros mais diretamente, e depois alguns outros formatos jurídicos que são também empresas que lidam com dinheiro, seja para emprestar ou para captar, mas que estão em contextos diferentes, né? O peer-to-peer, como se diz, é quando uma pessoa quer emprestar na pessoa física, ela coloca o seu dinheiro numa plataforma e a plataforma repassa isso sob determinadas condições. A CEP é uma sociedade de empréstimo entre pessoas, segue o mesmo contexto. A sociedade de crédito direto é um tipo que é muito parecida com um banco, mas que tem suas próprias questões específicas. E isso já tem hoje algo perto de 750 empresas atuando nesse contexto. E o que eu chamo de cereja do bolo, a ESC, a Empresa Simples de Crédito, desde a sua criação até agora, desde que a lei foi liberada, já são mais de 900. Ou seja, são instituições que operam com crédito e que, de alguma forma, elas impactam, né, no mercado, fazendo com que pequenas e médias empresas tenham acesso.
Então, o grande desafio da ESC, a grande missão da ESC é fazer com que as operações de crédito sejam de forma regionalizada. Então, a ideia é que se atenda pequenas empresas, pequenas empresas de pequeno porte, que não são atendidas pelos bancos tradicionais. Fazer com que esse recurso ele esteja próximo das comunidades. Ou seja, o dinheiro, em vez de depositar na agência pequena lá da cidade do interior, esse dinheiro vai parar num outro local, não, ele fica para movimentar a economia local, gerar emprego, impostos e tudo mais. E a ESC traz uma inovação do ponto de vista de garantias que é muito importante e que faz com que ela tenha uma característica similar ao dos bancos, que é o uso do Instituto da Alienação Fiduciária nas operações de crédito. Então, fora banco, ou fora instituições autorizadas a operar pelo Banco Central, ninguém tinha essa prerrogativa do ponto de vista de garantia contratual. E a ESC, então, pela regra, ela consegue usar. Então, ela pode, em última análise, fazer operações de crédito com garantias de alienação fiduciária, tanto de imóvel quanto de veículo. Isso também faz com que o preço do dinheiro, né, os juros, possa ser, de alguma forma, reduzido, e isso também, de alguma forma, isso que a lei espera que ele seja uma ferramenta de fomento das operações, né? Então, isso é uma coisa que acabou aí gerando bastante benefícios para quem operar nesse contexto. Em relação à lei propriamente dita, ela tem características bem específicas. Então, assim, a empresa simples de crédito, ela só pode operar no seu município sede, né, basicamente, e nos municípios limítrofes. Então, ela faz com que a regionalização disso seja uma característica que permita, então, que os recursos que estejam ali sejam investidos na comunidade local, gerem imposto local. Então, essa é uma regra, é o artigo 1º da lei, é o ponto de partida. Tá? Uma outra questão é que somente o capital social dessa empresa, ele só pode ser dos sócios, tá? Não pode ter nenhum tipo de captação de recursos de terceiros, não pode fazer um empréstimo para emprestar para os outros, não, é só o dinheiro próprio. E o tipo societário permitido, ou os tipos societários permitidos, são tanto um empresário individual, né, quanto uma limitada e quanto uma IRL. Então, não existe um tipo societário específico, e sim se usa os tipos societários que a lei já permite, com a expressão empresa simples de crédito. Então, se constitui uma empresa, tem um capital, tem um CNAE, um código de atividade específica, e essa empresa, então, com capital próprio do sócio, pode fazer operações de crédito de forma regional nas suas cidades, e pode usar, sob determinadas condições, um instituto, né, a possibilidade de usar a garantia de alienação fiduciária como forma de atuação. Então, são algumas das principais, assim, prerrogativas da lei. Outra questão é que uma pessoa só pode ser sócio de uma ESC, né, ou seja, não pode participar de mais de uma, ela tem que ficar na mesma, somente uma empresa como sócio, somente pessoas naturais, ou seja, uma empresa não pode ter uma ESC, tá? E já falei sobre a questão da captação, e ela segue, a ESC ela não é regulada pelo Banco Central, mas ela segue algumas regras que são, de alguma forma, as mesmas que as empresas reguladas pelo Banco Central. Então, diz respeito ao crime contra o sistema financeiro, né, tem penalidades em relação a isso, tem um limite de faturamento para ser considerado a ESC, então ela tem uma regra aí de faturamento que segue o limite do Simples, algo perto de 4.800.000 anos de faturamento anual. E um outro aspecto também que é relevante em relação à forma de renda, de receita, é que a ESC só pode ter como receita os juros, ou seja, não pode, como é comum, né, em algumas instituições financeiras, tu faz uma operação de crédito e aí tu tem que comprar um seguro, tem que abrir uma conta, assim, assado, não. As receitas específicas da ESC são de juros da operação de crédito, da sua atividade fim, em última análise, tá? Ela não pode ter nenhum tipo de outra fonte de recurso, né, e tudo mais. Uma coisa que é importante, que eu comentei com vocês, da alienação fiduciária, né, mas em relação às operações de crédito, elas precisam ser contratadas na forma de um contrato formal. Esse contrato precisa
ser fornecido cópia, né, para quem está tomando recurso, e tudo isso só pode passar em conta corrente bancária, ou seja, não pode ser feito operações em dinheiro, em espécie, sempre passando pelas contas correntes. E isso é uma exigência da lei, que essas operações elas sejam registradas, tá? Isso é uma inovação importante da lei também, ou seja, a ESC ela não precisa de autorização do Banco Central para se constituir, ela atua com os recursos próprios, respeita as questões geográficas, usa o Instituto da Alienação Fiduciária, porém, ela precisa registrar a sua operação em empresas autorizadas a funcionar pelo Banco Central e pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, para guardar as informações, né, dessas operações. Para quê? Para basicamente dois aspectos, medidas macroeconômicas ou macroprudenciais do governo, ou seja, medir as inadimplências, poder fazer as anotações caso haja inadimplência, anotação negativa ou positiva, naquela visão do cadastro positivo, e fazer também com que, caso haja alguma questão criminal, né, que possa, então, ficar caracterizado isso, se buscar essas informações, quem fez a operação, quem não fez, até para efeito das questões de crimes, né, em relação a isso. Então, a ESC precisa ter sob pena de estar configurando um crime se ela não registrar as operações, tá? Sobre ainda a questão operacional, do ponto de vista contábil, ela tem que seguir regras contábeis, né, fazer as suas declarações, os sistemas que a Receita Federal e o próprio governo, de forma geral, já estabelece. Ela não tem, assim, do ponto de vista prático, grandes diferenciações. Ela atua e segue determinadas regras contábeis, tem alíquotas diferenciadas, então a carga tributária sobre a operação da ESC é um pouco menor. A ideia também aqui é fazer com que os recursos sejam mais baratos, né, o juros seja mais barato. Então, a ideia é desconcentrar as operações, mas que se busque também que eles sejam mais em conta, mais baratos, sejam com juros menores, em última análise, para fomentar a atividade na ponta em relação às micro e pequenas empresas. Sobre o papel do SEBRAE, ele é, na lei também, um órgão do governo que tem a missão, né, de ajudar a constituir, a criar novas ESCs e também a fazer com que elas se desenvolvam, que elas, né, em última análise, elas sigam aí o seu caminho. Outro aspecto importante sobre a lavagem de dinheiro também, ou seja, então, assim, a quem for constituir uma ESC vai ter que se adaptar, vai ter que seguir regras sobre identificação de quem, né, de eventuais movimentações atípicas. Então, tudo isso segue também muito parecido com como é no banco, né, ou nas instituições financeiras, quando tem qualquer movimentação atípica, o banco, em última análise, é obrigado a informar o Banco Central, ao COAF, né, em relação a isso. Tá? Por fim, eu diria assim que, apesar de ter todas essas características, ela não se enquadra naquela lei específica do Simples Nacional por conta dessas características bem pontuais que são da sua operação, né? Então, ela seguiu aí algumas regras, mas ela, tecnicamente falando, ela não é uma empresa que pertence ao Simples Nacional e a carga tributária é um pouco diferenciada. Seguindo aqui a minha linha de apresentação, falamos sobre o cenário, falamos um pouco da lei especificamente, a lei seca, como se diz, e eu separei algumas questões, algumas perguntas que eu assim, respondo para quando falo sobre ESC, em relação assim, ao operacional, a parte mais simples, né? Então, para responder para vocês, o que é uma ESC? É uma sociedade empresária, né, que pode ser constituída de algumas formas, que no seu município de atuação e arredores, onde está caracterizada a sua sede social, ela pode realizar operações de crédito semelhante a um banco. Ela jamais pode usar a expressão banco, qualquer tipo de coisa que remeta, né, do ponto de vista publicitário, de marketing, de fachada, seja o que for, nos seus contratos, nada disso. Mas ela é uma empresa que tem essa possibilidade que pode emprestar dinheiro e, em última análise, ela parece ser um banco, mas não é, né? E ela pode usar a alienação fiduciária, que é um grande diferencial, ou seja, é uma ferramenta para que ela reduza risco de crédito, e o objetivo é ajudar pequenas e médias empresas, seja MEI, microempresa, né, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte.
Que operações que uma ESC pode fazer? Que operações de crédito, né? Então, ela pode fazer 3 operações, basicamente. Ela pode fazer operações de empréstimo, né? Que é quando, na verdade, é uma operação sem um fim, o recurso não tem um fim específico, ou seja, quem toma o dinheiro pode usar ele em qualquer tipo de situação. Os financiamentos, né? Que são operações de crédito, mas que têm um fim específico. Então, o financiamento de uma máquina, o financiamento de um carro, de um imóvel, ele tem esse fim específico, e aí, num cenário de operacional, ele carrega a questão da alienação fiduciária também como uma forma de garantia, e por fim o desconto de recebíveis, né, a antecipação de recebíveis. Então, qualquer tipo de recebível, duplicata, cartão de crédito, cheque, pode ser antecipado no formato da ESC. Tá? Seja ele performado, seja ele já prestado ou aprestado, né? Não tem essa diferenciação. Então, respondendo a essa, que não é um banco, não possui autorização do Banco Central, ela não precisa de autorização do Banco Central, mas ela segue regras de empresas que são reguladas pelo Banco Central. Tá? As operações são feitas entre o tomador, né, e a ESC, através de um contrato. Esse contrato precisa estabelecer valor, prazo, taxa e garantia, e ele precisa ser feito através de conta corrente, e pode ou não ter a figura da alienação fiduciária, mas de um jeito ou de outro, ou de qualquer maneira, ele precisa necessariamente ser registrado naquelas empresas autorizadas pelo Banco Central. São as empresas chamadas registradoras, tá? Elas têm uma situação jurídica específica, e o papel delas é exatamente isso: armazenar essas informações para qualquer tipo de situação de necessidade, ou até mesmo para dar publicidade do ponto de vista de informações, de estatística, né, dessas operações. As operações a ESC é registrada na junta comercial da sociedade normal, né, passa por todas aquelas questões de autorização do município para atuar, seja ela numa loja ou no escritório, né, e ela não precisa mais de nenhuma outra autorização a não ser o registro na junta, da Receita Federal, e essa questão do município. Trazendo um pouco para o ambiente aqui, né, dos colegas, dos advogados, o que o AESC pode gerar aí de oportunidade, né? O que as ESCs podem gerar de oportunidade na sua região, né, na sua cidade ou na sua microrregião. Os serviços tanto de constituição quanto alteração contratual, né, dessas empresas, porque na medida que a ESC for crescendo, ela vai ter que ampliar o seu capital, e aí isso gera necessariamente um serviço, né, de ajuste desse capital social na junta comercial. Toda uma gama de contratos que ela precisa fazer, seja com os fornecedores, seja da parte de registro, as questões de publicidade e propaganda, os seus clientes, as operações de crédito com eles, né, aquela cédula de crédito bancário que ele vai assinar, a formalização das garantias, a recuperação dessas garantias que eventualmente tem alguma inadimplência. Tudo isso é que vai precisar de um suporte jurídico para poder fazer isso do melhor jeito possível e não ter nenhum tipo de dificuldade. A relação de consumo, né, de um jeito ou de outro, isso é uma relação de consumo entre as partes, então tem várias questões envolvidas. E também naquele ponto que é muito importante, que é o não cumprimento de alguma dessas legislações, né? Ou seja, assim, no momento que a ESC deixar de cumprir, ela necessariamente vai precisar de um profissional para dar esse suporte. Então, é um nicho que carrega aí necessidade de conhecimento de várias áreas, né, do direito, para poder, então, fazer essa operação ocorrer de forma adequada. Tá? Da minha parte, era isso. Desculpa te interromper. Tinha passado uma pergunta aqui, que eu acredito que tenha sido respondida, que é sobre a regulação das empresas, se tu quiser complementar em alguma coisa. E também a outra pergunta, perguntando é boa. Outra pergunta no sentido de se é possível que alguém que já possui uma empresa abra uma ESC. Tá, vou responder a primeira. A regulação, como será regulada essa empresa? A ESC, então, ela se constitui na junta comercial, né, de cada estado, ela estabelece o CNAE, tem um CNAE específico, né, um código específico de ESC, e ela, digamos assim, ela tem a necessidade de
observar regras, né? Mas não existe aquela figura como um banco, como uma financeira, como vários outras empresas que mexem com dinheiro de serem reguladas. Elas não são reguladas tecnicamente falando pelo Banco Central, mas seguem regras de empresas reguladas. Uma pessoa que já tem uma empresa, assim, uma pessoa física, ela pode ser sócia de quantas empresas ela quiser participar, ela pode ser sócia de uma ESC, mas ela só pode ser sócia de uma ESC, ou seja, não pode ser sócia de mais de uma. Então, apenas uma, ela não precisa ser exclusivamente, né, na ESC, mas não pode participar de mais de uma empresa do mesmo segmento. Essa é a vedação legal, tá? Então, ele pode ser qualquer advogado aqui que queira abrir sua ESC, não tem nenhum problema, desde que não tenha uma outra ESC, né, em atuação, tá? Isso em nível, assim, em nível nacional, né? Vou abrir uma aqui numa cidade, vou abrir não pode ter ESC, é uma só, digamos assim, tá? Certo. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, e até se alguém já teve contato com essa matéria no seu dia a dia, se alguém, ou se foi completa novidade, isso tudo que foi trazido, coloquem aqui no chat para a gente saber o que vocês acharam também. O Valmor falou que foi novidade, então espero que tenham aí um caderninho na mão e estejam fazendo anotações, porque aproveitar esses conhecimentos específicos dos colegas, né? Bom, eu diria assim que para quem atua, e isso vale muito para o Estado, e principalmente para as questões regionais, né? Não fica uma coisa concentrada, digamos, nas capitais, né? Isso, qualquer lugar pode ter uma ESC, última análise, que é a questão das pequenas e médias empresas, né? Então, provavelmente, se o colega que for falar de ESC, ele vai acabar também se envolvendo com outras questões da empresa, então é um cliente que pode gerar aí outras demandas, né? Então, é um cliente completo. Por essa abordagem, eu acho que é um aspecto, pode ser um diferencial, né, do colega que se interesse pelo tema. Bastante gente falando que o tema foi novidade, que legal. E tem uma pergunta aqui. Quais os benefícios para nós advogados em termos uma ESC ao invés de uma sociedade individual, por exemplo? São coisas, vamos pensar assim, são coisas diferentes, tá? A sociedade individual de advocacia é uma forma que o advogado tem para reduzir a sua carga tributária, né? Então, na medida que ele não paga os honorários, não paga 27,5% de imposto de renda sobre os honorários, ele vai pagar um percentual menor, então tem uma vantagem aí. Existia a lei, né, foi criada antigamente a lei da Eireli, daí a sociedade individual ela meio que segue isso, e agora mais recentemente também dentro desse ambiente aí de liberdade econômica, a própria limitada individual hoje pode ter um sócio só, então a parte, digamos assim, a sociedade individual tem a ver com a atividade da advocacia, mas o colega que está com recurso sobrando e queira diversificar a sua carteira de investimentos, ele pode constituir uma ESC sobre esse aspecto de buscar rentabilizar o seu capital, né? Mas são coisas distintas. Uma coisa é a sociedade individual para trabalhar como advogado e outra coisa é a ESC como uma empresa para, em última análise, ganhar dinheiro, né? Vamos pensar assim. Ou, digamos, ter resultados melhores com o seu capital, que, teoricamente, no banco vai ganhar 2% ao ano. Né? E ajudar a economia, investir na pequena empresa, gerar emprego, todas essas coisas que são importantes também, né, de uma forma geral, para todos, né? Legal, tem um comentário aqui. Hoje em dia, os bancos, como o Muriel do Bem falou, monopolizam e restringem demais o crédito. Pronamp foi muito dificultado, por exemplo. O exemplo Algo do Pronamp, a comentar? O exemplo do Pronamp, ele, na verdade, é a prova real do que a gente está falando aqui, que é assim, existe uma linha do Banco Central, uma linha com recursos do BNDES, com dinheiro público, em última análise, com taxas muito baixas, para fomentar as empresas nesse momento de crise. E o que aconteceu? Poucas empresas tiveram acesso, os bancos não emprestaram, não aceitaram o risco dessas empresas e o dinheiro ficou lá, sobrou recursos, agora estão fazendo uma nova leva, agora o Banco Central criou uma linha com cartão de crédito para ver se dá uma ajuda, né, com recursos para fomentar. Então, o Pronamp é o exemplo de como a concentração faz com que o dinheiro não chegue na ponta, não irrigue a ponta, né? Ou seja, é como se fosse como se fossem vários dutos, mas que lá onde tem que gotejar lá na ponta não chega. E aí vai secando, né, essa cadeia toda.
E tem uma outra pergunta ali que é o nome fantasia, né? O nome fantasia, ele pode ser firma ou denominação, né? Pode ser o nome da pessoa, firma ou denominação, mas sempre tem que ter empresa simples de crédito, limitada, Eireli ou firma individual, tá? Essa expressão, empresa simples de crédito, desse jeito, ela é obrigatória. Pode ser o seu nome como firma ou um nome fantasia qualquer como denominação. A responsabilidade do sócio, tanto a responsabilidade do sócio em relação à ESC em si, do negócio financeiro, seguindo todas aquelas regras de Banco Central, lavagem de dinheiro, registro, tudo mais, é a mesma. Do ponto de vista societário, a ESC também ela tem, dentro do regime de falência e do regime de recuperação judicial, as mesmas, segue o mesmo caminho. Ela também pode ter a recuperação judicial como uma ferramenta, uma estratégia, né, de um caso de crise, quanto pode falir também dentro da regra da lei de recuperação, dentro da lei de falências, em última análise. Tá? Então, a responsabilidade do sócio é a mesma de qualquer outra sociedade. Porém, eu diria que tem essas questões mais vinculadas à atividade financeira, lavagem de dinheiro, o registro das operações, alguma fraude do tipo operar com recursos dos outros, fazer algum tipo de coisa que vá contra o que está escrito na lei especificamente. Então, eu diria que ele tem mais responsabilidades, tá? Em função dessas questões mais específicas. Tem uma parte aí da pergunta aí de cima sobre o capital social, se tem um mínimo. Não. Tecnicamente não tem capital mínimo, tá? Mas tem uma questão de lógica aí, que é o seguinte. Se você abrir uma ESC com R$1.000, você não consegue rentabilizar o negócio, porque a receita é só de juros, existem despesas, por exemplo, o contador, né, o local que você vai atuar. Então, outras questões mais práticas. Dá para dizer assim que, mesmo não existindo esse limite mínimo, como é uma Eireli, por exemplo, que o capital social tem que ter 100 salários mínimos, não é o caso, mas para uma ESC se começar a pensar em ser viável, dependendo do perfil que ela vai atuar, é a partir de 30, 40, 50 mil reais, tá? Porque daí consegue ter, pela taxa média que o mercado opera, ter um resultado que compense toda essa estrutura, o custo fixo, e vale a pena, do ponto de vista da remuneração do capital, de ter um resultado final que cubra, né, esse investimento e em última análise, apetite, né, essa vontade de fazer as operações, esse apetite de risco de crédito, como a gente comenta. Certo. Pessoal, antes de a gente encerrar a fala, aproveitem últimas perguntas, últimos comentários. Claro que se surgir durante as explanações dos outros colegas, a gente pode voltar para responder as perguntas. Mas, enquanto isso, te agradeço e te parabenizo, Murialdo, pela explanação. Parabéns a todo mundo que está participando pelas perguntas, estão ótimas as perguntas também. O debate está muito legal. Então, parabéns para todo mundo e, mais uma vez, obrigada pela participação, Miguel. Entrou uma pergunta nova aqui. Isso, é muito boa essa pergunta. A resposta é não tem limite. Não está na lei de usura e pode operar qualquer taxa. Não tem limite de taxa, tá? Pode operar qualquer taxa. Isso está na lei, está muito claro na lei. Tá, então a pergunta foi se fica submetida a alguma regra que limite os juros e remuneração pelo capital. Isso. É só porque vai ficar gravado e daí o pessoal não vai ter acesso ao chat, só para eles saberem a pergunta. A resposta é não. Ele não se limita à lei de usura. Né? A ESC pode operar com qualquer taxa. Tá? Claro que, assim, lembrando que existe lá uma taxa que o Banco Central, a taxa média, que o Banco Central faz a pesquisa, e isso tem, em última análise, assim, quem atua aí nessa parte de mercado bancário e revisionais sabe que tem sido uma referência do judiciário a taxa média do Banco Central. Então, mas, respondendo objetivamente a pergunta, não tem limitação. Perfeito, então. Mais uma vez, obrigada, Murialdo, parabéns. Certo. Fabiane chegando, boa noite, bem-vinda. E, então, vamos passar para a próxima palestrante da noite, Camila Feoli Leal. E o tema agora vai ser violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu falhei e não falei o tema dos colegas inicialmente, então eu vou, a partir de agora, corrigir. Então, eu já passo a palavra para a Camila. E não posso deixar também de agradecer pela disponibilidade de vir aqui compartilhar. E já agradeço desde já. Contigo, Camila. Olá,
Então, eu sou a Camila, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouco de violência doméstica, né, e a atuação na audiência de acolhimento. Eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Estão vendo? Tá. Então, a origem da Lei Maria da Penha, né, foi a Maria da Penha Maia Fernandes. Ela sofreu durante anos violência doméstica, né? O marido da época, Marco, né, simulou um assalto, fazendo uso da espingarda, tentou matá-la com um tiro, né, que deixou paraplégica. Esse é o livro que ela escreveu, Sobrevivi, Posso Contar. É bem interessante, indico a leitura. Então, a Maria da Penha, o Centro de Justiça e Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano de Defesas do Direito da Mulher denunciaram o Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, e o Brasil foi punido, né? A punição ao Estado brasileiro pela falta de mecanismos satisfatórios e eficientes para coibir a prática de violência doméstica. Então, através dessa condenação que o Brasil, que surgiu a Lei Maria da Penha, né, em 2006. Ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, né? Não é a terceira, ela é uma das 3 mais avançadas do mundo. Ela tem a matéria criminal e civil. A desistência da vítima deve ser realizada em audiência, né? É vedada apenas de cesta básica e prestação pecuniária. A lei traz, além de medidas de prevenção, medidas de assistência e as medidas protetivas, né? Prevê também uma equipe multidisciplinar, que é uma inovação, né? E providências para a autoridade policial também. Então, sujeito ativo e passivo da lei. O sujeito ativo pode ser tanto o homem como a mulher, né? Quem pratica, e quem está protegida pela lei. É toda e qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino. Então, ou seja, as mulheres trans também estão resguardadas pela lei. O homem é vítima da Lei Maria da Penha? Não, tá? Porque não existe a violência de gênero, tá? A violência discriminatória, tá? A lei também traz 5 formas de violência, tá? Só que esse rol não é exaustivo, existem outras tantas formas de violência. Mas uma que é a inovação é a violência psicológica, tá? Que trata da promoção da autoestima, da proteção, né, da autoestima e da saúde psicológica da mulher. Quando o agressor humilha, ameaça, constrange a vítima, tá? Quando ele visa controlar suas ações, seus comportamentos, suas crenças, né? Ah, não vai sair com esse batom vermelho, com essa saia curta. Não, hoje tu não vai sair com as tuas amigas, hoje tu não vai ver teus parentes, né? Essa, normalmente, num relacionamento abusivo, são as violências que mais ocorrem, são as psicológicas e as morais, tá? Então, além do humilhação em público, manipulação, isolamento, começa assim um relacionamento abusivo, né? Então, a violência moral seria calúnia, difamação, injúria. Depois, a violência física. A violência física é aquela que a integridade física da vítima, né? Tapas, socos, queimaduras, arremessos de objetos. Violência sexual, né? Que pode ser estupro, assédio, violação sexual mediante fraude, né? Estupro marital também, né? Existe estupro dentro do casamento. E a violência patrimonial. Subtração, destruição de bens, retenção de objetos. Agora, durante a pandemia, né, o que aumentou bastante foi a violência patrimonial, que foi o roubo dos celulares das vítimas, né, que os agressores, eles, para ela não denunciar, né, nesse período,
que normalmente é pelo telefone, eles pegam o telefone. Então, também a violência doméstica tem um ciclo, né, que é o ciclo do aumento da tensão, que tem essa violência psicológica, essa violência moral. Daí tem o ato da violência, e momentos depois tem o arrependimento, né? O agressor vem, diz que vai mudar, que aquilo não vai acontecer mais, né? E acabam voltando, daí tem o aumento da tensão, o ato da violência, o arrependimento, e é um ciclo. Então, a gente diz fato da violência doméstica que pode ser um crime ou não, né? Dependendo. Que a violência psicológica não se encontra no Código Penal, né? Então, a vítima vai fazer o boletim de ocorrência na delegacia da mulher ou na delegacia mais próxima e vai fazer o pedido de medida protetiva, né? Vai para o juizado de violência doméstica, né? E ali vai ser concedida ou não as medidas protetivas. As medidas protetivas, então, tem a proibição de aproximação, né? Que ele não pode chegar perto dela, nem do trabalho dela, nem algumas botam quantos metros não pode, né, chegar perto. Podem haver restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, ouvida a equipe multidisciplinar, né, apreensão de arma de fogo, restrição do porte de armas, prestação de alimentos provisórios, afastamento do lar também. E essas são as mais novas, que são acompanhamento psicossocial do agressor, né, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Aqui em Porto Alegre, no juizado, tem, né, os grupos reflexivos, né, então agora é uma medida protetiva, antes não era, mas já existia, então era voluntário, né, se ele quisesse participar ou não, hoje é uma medida protetiva. Então, as audiências de acolhimento, tá? São audiências criminais também, mas elas tratam sobre a medida protetiva. Ela normalmente é depois do boletim de ocorrência, né? Quando logo faz o boletim, uma semana depois era marcada as audiências de acolhimento. Hoje elas não estão ocorrendo, né? Por causa desse período da pandemia. Mas então, chamam as partes, esclarece, né, o que são as medidas protetivas e quais são as consequências, né? O juízo quer saber a situação, se o agressor está cumprindo as medidas ou se a vítima deseja manter as medidas. E se caso for descumprida alguma medida, né, a vítima tem que ligar para o 190 ou registrar o boletim de ocorrência e entrar em contato, né, com a advogada ou a defensora pública para comunicar esse fato, né, pedindo a prisão do agressor. Então, também se explica para o autor do fato, né, que se comprovado esse descumprimento, né, ele poderá ser preso, né, e também podem ocorrer acordos provisórios, né, de guarda, alimentação, alimentos, visitação quanto aos filhos. Então, a advogada também pode solicitar que o juiz encaminhe a vítima para grupos de acolhimento, que aqui em Porto Alegre também tem os grupos de acolhimento, eles ocorrem terças à tarde, e são com os profissionais de psicologia, né? E o autor do fato também pode ser encaminhado para o grupo reflexivo de gênero. Se ele já não foi, né? Porque normalmente uma das medidas protetivas é essa, né? Se ele quiser voluntariamente participar, o advogado também pode solicitar nessa audiência. Também, para que a vítima se sinta mais segura, né, em audiência, ela pode ser ouvida em separado, tá? Se ouve ela, com a presença dos advogados, das duas partes, e depois ela vai para uma sala e se ouve o autor do fato. Aqui em Porto Alegre, então, a gente tem no juizado a equipe multidisciplinar, né? O juízo pode encaminhar as partes para o assistente social, o assistente vai encaminhar para o CAPS, para tratamento da drogadição, alcoolismo, tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Tudo isso o assistente social pode requerer. E
Vou explicar um pouquinho. Eu sou defensora da ativa aqui no Juizado de Violência Doméstica de Porto Alegre, já faz uns 3 anos ou 4. E na falta de algum defensor público, né, se nomeia um defensor dativo para atuar tanto na parte da vítima quanto do autor do fato. Eu atuo até mais no autor do fato. A Lei Maria da Penha prevê assistência judiciária para as vítimas de violência doméstica. E aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem uma defensora pública, são 4 juizados, então falta defensor, né? Então acho que são eu e mais uns 5 defensores dativos, né? Então o juiz vai convocando e a gente comparece, né? Então como se preparar para a audiência? Né? A gente tem que sempre lembrar que a gente fez um juramento, né? Quando a gente pega a nossa credencial, prometo exercer a advocacia com dignidade, independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos e a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e da instituição jurídica. Estudar a Lei Maria da Penha, as questões de gênero, raça e etnia, para quem quer trabalhar nessa área, né? Conversar com o cliente antes da audiência, né? Saber as intenções, né? Se ela, vamos dizer, se for da vítima, né? Se ela deseja manter as medidas protetivas, né? Se ela quer que ele responda criminalmente por isso, né? E o principal, né, não julgar, né? Ali tu não pode julgar as escolhas do teu cliente. Porque a gente sabe que na violência doméstica, por existir esse ciclo, né, pode ser que eles acabem reatando, tá? Nesse meio tempo. Então, tu tem que tu não pode julgar, né? Então, mas tu tem que te deixar à disposição ali para caso ocorra um fato novo, né, que o cliente venha te procurar, né? Então, importante também ter uma escutativa, né, ter atenção na fala da pessoa, né, demonstrar um interesse verdadeiro nesse assunto. E nas audiências, assim, eu percebo que as vítimas, às vezes, elas estão com muito medo, né, e não conseguem falar, não conseguem se expressar, né? Então, ali tu tem que mostrar que ela está segura, pelo menos dentro da audiência ali, né, com o juiz, promotor, né, segurança do foro, e tem que ter empatia, né, que ela pode, muitas vezes a vítima, na maioria das vezes ela se sente culpada, envergonhada por aquele fato. Então, na audiência de acolhimento, tu vai ter que saber se o teu cliente, se for o autor do fato, né, está cumprindo a medida protetiva, explicar o que é a medida, quais as consequências, né, que ele pode ser preso. Nesse momento, ainda não é o momento de apresentar defesa, né? Essa audiência de acolhimento é uma audiência inicial para ver a situação das partes, porque essa audiência é sobre a medida protetiva. Né? Aqui em Porto Alegre tem um juizado que é das medidas protetivas, tem 2 juizados de medida protetiva e 2 juizados que veem só a questão criminal. Então, a audiência de acolhimento é sobre a medida protetiva, né, e sobre o cumprimento dela. A defesa vai ser juntada após, quando vier um inquérito no processo criminal. Mas, claro, se o autor do fato tem um boletim de ocorrência do mesmo dia dos fatos, ele já leva, né, para o advogado peticiona, né, já informando que tem um boletim do mesmo dia, se tiver algum laudo médico, né, já junta. E a vítima também, né, todos os meios de prova ela já pode juntar, testemunhas, né, e quanto a, se tu for atuar pela vítima, né, tem que ver se ela deseja manter as medidas protetivas, se ela quer representar criminalmente, né? Explicar que nos casos de lesão corporal, né, não tem essa escolha dela querer prosseguir ou não, né?
que daí é uma ação incondicionada, o Ministério Público que vai seguir com essa ação, mesmo ela não querendo, né? Daí o advogado vai peticionar que ela não tem interesse de representar criminalmente, né? Só para o juízo saber, mas o Ministério Público, se tem indícios, né, ele vai fazer a denúncia e o processo criminal não vai depender dela, da representação dela, né? Ele vai seguir. E também se tem interesse, né, em fazer acordo provisório de alimentos, visitação dos filhos. Muitas vezes eu vejo que é muito bom fazer esse acordo, né, porque muitas brigas ocorrem nesse momento da visita, né. E eu vou passar um pouquinho dos dados de violência doméstica, né. O Atlas de Violência de 2019 mostrou que houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia, né? Enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras teve um crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 29,9%, né? Então aí a gente já vê que as mulheres, além de sofrerem machismo, sofrem racismo também, né? Encontram essa dificuldade na hora de fazer a denúncia, né? Podem sofrer racismo institucional, né? E o principal agressor é o próprio familiar ou parceiros ou ex-parceiros. Né? O Brasil ocupa a 5ª posição em números de feminicídios num ranking de 83 países, né? Uma situação bem grave, que agora, com a pandemia, piorou bastante, né? Dados na pandemia do Covid-19, os feminicídios e a violência contra a mulher cresceram, mas as denúncias diminuíram, né? Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública diz que houve um aumento de 1,9 nos feminicídios e 3,8 nos chamados para atendimento de violência doméstica ao 190, né? Por outro lado, o número de registros de violência doméstica feitos na delegacia caiu 9% na mesma comparação. Então, já era previsto isso por especialistas, nessa redução dos registros, devido à dificuldade de denunciar, né? Além que os serviços de proteção diminuíram o número de servidores, os horários, né? Aumentou as demandas, então já era previsto. Os dados, então, deixa eu ver aqui. O anuário também compilou ali os números totais de violência contra a mulher em 2019. Na comparação com 2018, o número de feminicídios cresceu 7%. Quase 90% dos crimes que foram registrados em 2019 foram cometidos por companheiros das vítimas. Os casos de violência doméstica, lesão corporal, também subiram, uma agressão a cada 2 minutos, né? Então, enquanto eu estou falando, muita mulher está sendo agredida. Já a quantidade de medidas protetivas de urgência também cresceu, um aumento de 17%. Além disso, quase 500 mil de ameaças às mulheres registradas em 2019. O número de estupros teve uma ligeira queda em comparação a 2018, né? Mas o número ainda é superior a 66 mil casos e o Brasil registra um estupro a cada 8 minutos. Né? Isso que a gente tem dados que mulheres que denunciam estupro seriam 10% só. Né? Então, esses dados são os 10%. Os casos de importunação sexual somaram 8.068 em 2019, primeiro ano que é da vigência da lei. Então, aqui eu vou falar um pouquinho como como procura ajuda, como faz essa denúncia, né, que eu gosto sempre de falar. Né? Primeiro, identificar o abuso, porque muitas mulheres nem percebem que estão nesse relacionamento abusivo. Né? Então, primeiro, identificar, acreditar, né? Porque também eu estou falando aqui com advogadas, mas advogadas também sofrem violência doméstica, né? Então, acreditar em você. Você tem que se amar em primeiro lugar, né? A culpa não é da vítima e o agressor não vai mudar, né?
só vai piorar a situação. Então, pode procurar ajuda com familiares, amigos, profissionais, né? Uma saída é o fortalecimento da inteligência emocional, né? Procurar fazer uma terapia, um acompanhamento com um grupo, né? Trabalhar na autoestima, procurar se capacitar para o mercado de trabalho. E como denunciar? Daí, a denúncia é feita pelo 190, né, para a brigada, se está acontecendo agora. Se não, pode fazer a denúncia pelo WhatsApp e pode ser anônima, né? Vizinhos, amigos, familiares. Podem mandar texto, fotos, vídeos, né? Para o 197, emergência da Polícia Civil, 180, central de atendimento. A mulher também funciona como disque denúncia, né? Antigamente era muito demorado, a denúncia demorava muito para chegar na delegacia, demorava meses. Agora dizem que é em torno de 48 horas, né? E o número 181, Secretaria Estadual da Segurança Pública. Também, agora por causa da pandemia, os registros podem ser efetuados de forma online, né? Ou vai até, se o crime é mais grave, precisa de exame, né? Procura a delegacia da mulher, né? Que eu indico sempre a da mulher porque eles são mais capacitados, mas pode ser qualquer delegacia, tá? E também, na hora de fazer o boletim de ocorrência, né? Se tiver condições, contratar uma advogada para te acompanhar e levar já, se tiver documentos, fotos, vídeos, nome, endereço de testemunha, né? É bom saber também que laudos e prontuários médicos são meios de prova, tá? Não precisa ser só o exame lá. E também, como solicitar as medidas de proteção de urgência. As medidas de proteção de urgência normalmente são feitas como? Vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência. Mas muita gente não sabe. Mas, como advogados, a gente também pode solicitar medidas protetivas, né? Não precisam ter o boletim de ocorrência. A Defensoria também, o Ministério Público também. O boletim de ocorrência é necessário quando tem um crime, né? Porque vai precisar ter um inquérito policial, né? Então, durante a pandemia, surgiram algumas campanhas. Uma campanha, que é a campanha do Sinal Vermelho, né, que é a campanha do CNJ, que a vítima vai à farmácia e apresenta para o farmacêutico atendente um X vermelho na mão, e ele vai acionar o 190. E também tem a campanha Máscara Roxa, que é do movimento Reforti, que tu vai na farmácia e pede uma máscara roxa, e o atendente vai passar teus dados para a polícia. Então, muito obrigada, espero ter contribuído. Eu falei um pouquinho rápido, porque o tempo era curtinho. Com certeza contribuiu, foi ótimo. E agora a gente vai para uma bela de uma rodada aqui no chat, que o pessoal falou bastante. Porque eu não consigo ler. Não, eu até não quis te interromper, porque com a apresentação também, tranquilo, resolvi deixar para o final. Muitos elogios aqui, Camila, e até um comentário referente à questão das audiências, né, que geralmente o Matheus falou que geralmente tem a confusão entre a audiência de acolhimento e a audiência de instrução, né, foi algo que tu comentou. Mais elogios. Aqui uma pergunta. Sobre gênero feminino como sujeito de proteção da Lei 11.340, como fica a aplicabilidade às transexuais femininas, sendo que tem identificação com o gênero feminino? As mulheres trans, elas são protegidas pela lei. Uhum. Né? Mulheres homossexuais também, né? Um casal de mulher também. Só quem não é protegido é o homem. O homem, ele não é vítima. Na Lei Maria da Penha, né? Ele pode fazer porque ocorre violência doméstica também contra homens, mas é do Código Penal lá, né? Um outro procedimento. Uhum. E muitos perguntam em audiência, né? Tá, doutor, e o João da Penha? Eles perguntam mesmo, né? Daí eu falo, né? Olha,
a Lei da Maria da Penha não protege. Mas se o senhor sofreu violência doméstica, o senhor tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Fazer o exame, né? Então, tem um caminho também. Uhum. Próxima pergunta. Como fica a questão das medidas protetivas à mulher trabalhadora vítima de violência doméstica e o direito de afastamento do trabalho, que até hoje não foi regulamentado? A mulher não tem garantia de estabilidade e nem de renda para sua manutenção. Não existe nenhuma regulamentação legislativa, a não ser a jurisprudência da STJ no sentido do INSS conceder benefício equiparado a auxílio-doença. Exato. Exato. Perguntou e já respondeu. Desde 2006 existe a lei, né? Prevê ali, só que não tem regulamentação. E, infelizmente, as mulheres acabam saindo do trabalho, né? Por questões de segurança, que a gente sabe que eles vão a qualquer lugar, né? Atrás delas. Então, fica bem complicado mesmo, só tem essa decisão, ela é uma decisão recente, né? Então, ainda temos muitos desafios pela frente. Só fazendo um parênteses, o Ialdo e a Nilza, os dois deixaram seus contatos aqui para vocês se procurarem. Camila também vai deixar, Matheus vai deixar, a Natália vai deixar, todo mundo vai deixar aqui para depois vocês poderem dar continuidade. Mas parabéns aqui, parabéns pela explicação. Números alarmantes, apavorante a situação relatada pela doutora Camila. Aqui uma pergunta. Existia uma discussão sobre a aplicação inversa da Lei Maria da Penha para transexuais e para homens. Como ficou essa problemática? Acho que tu já respondeu. Quer complementar alguma coisa? Não, é que, como sempre, esse assunto, quando envolve gênero, né, é bem complicado, sempre tem polêmica e quando envolve transexual também, né? Inicialmente, os juízes não aceitavam, né, a